Campo elétrico. Nesta aula, nós iremos abordar o conceito de campo elétrico, como é a sua orientação e qual a equação nós iremos utilizar para calcular o módulo desse campo. Antes de começarmos a falar sobre o campo elétrico, eu gostaria de lembrá-los que cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Isso nós já vimos lá no conteúdo sobre cargas elétricas. Gostaria de enfatizar que essa interação entre a distância dos corpos eletrizados pode ser explicada de melhor maneira com o conceito de campo elétrico. Então vamos aprofundarmos um pouco mais sobre isso. Para a gente poder começar a estudar sobre o campo elétrico, nós precisamos entender a orientação do vetor campo elétrico. Bom, quando nós temos uma carga positiva, ela vai gerar linhas de campo para fora. Quando nós temos uma carga negativa, ela vai gerar linhas de campo para dentro. Essas linhas de campo, ela vai nos fornecer como uma partícula vai interagir com outra. Vamos ver isso um pouco mais de perto. Bom, então, supondo-se que eu tenho uma partícula positiva aqui e uma outra partícula positiva aqui. Observem que os vetores campo elétrico e força elétrica, eles estão no sentido para fora, né? Lembrando que cargas de mesmo sinal se repelem, então a força seria uma força de repulsão. Por isso que o vetor força elétrica está para fora. O campo elétrico, numa carga positiva, ele já é para fora. Vamos analisar uma outra situação, agora com uma carga negativa. Bom, carga negativa com carga positiva, nós temos uma atração. Então, essa carga negativa, ela está se atraindo com a carga positiva. Então, o vetor força elétrica é um vetor de atração. E por isso ele está desenhado no sentido da carga Q positiva. Porém, o campo elétrico vai ser para fora, né? Lembrando que campo elétrico de cargas positivas é para fora. Então, cargas positivas gera campos para fora. Agora vamos analisar a situação em que eu tenho uma carga negativa, né? Então agora aqui eu tenho uma carga negativa e coloquei uma carguinha de prova positiva. Sinais opostos, eles se atraem, logo força de atração. E o campo vai ser para dentro, porque cargas negativas gera campos para dentro. Já se colocarmos uma carga negativa aqui, né, a força elétrica é de repulsão, né, cargas iguais se repelem, porém o campo continua sendo para dentro. Lembrando que força elétrica é calculado pela constante vezes a carga Qzão vezes a carga Qzinha dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, né? Essa é a nossa equação para calcular a força elétrica. Bom, agora que nós já sabemos como encontrar o campo elétrico e o vetor força elétrica, nós podemos agora definir, ir para a definição do vetor campo elétrico, né? Como seria essa definição? Quando nós definimos o campo magnético e o campo gravitacional, né, nós definimos dessa maneira. G é o campo gravitacional, é a força peso sobre uma massa. Bom, o campo elétrico não deixa de ser diferente, né? O campo elétrico nós iremos representar pela letra E, é uma força
no caso dessa força é a força elétrica, sobre, no caso, como estamos trabalhando com cargas elétricas, né? A massa de uma carga elétrica é muito pequena, então nós utilizamos a carga elétrica. Bom, o que nós iremos fazer agora é utilizar essa fórmula para desenvolver um dos nossos exercícios. Também gostaria de mostrar uma outra maneira de calcular o campo, né, a partir da fórmula da força elétrica. K, Qzão, vezes o Qzinho, sobre D ao quadrado. Então, se eu pegar a fórmula do campo elétrico e no lugar da força elétrica eu substituir, né, por K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, sobre Qzinho, né? Nós podemos cortar esse Qzinho com esse Qzinho, e aí o que sobra é K, Qzão sobre D ao quadrado. Então, nosso campo elétrico ele também pode ser calculado pela constante Qzão sobre D ao quadrado. Então, nós temos essas duas fórmulas para calcular o nosso campo elétrico. Né? Podemos calcular dessas duas maneiras. Bom, vamos ver como eu utilizo essa fórmula dentro de uma questão. Então, nós temos aí uma questão, né? Determine a intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual Q de menos 8 microcoulombs. Né? Então, deixa eu desenhar isso aqui. Menos 8 microcoulombs. Esse micro aqui, ó, para aqueles que não conhecem, significa 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Então, ao invés de eu colocar um micro, o sinal de micro, eu coloco 10 elevado a menos 6. Então, isso aqui é o nosso Qzão. Em um ponto A situado a 6 centímetros dessa carga. Então, a nossa distância é de 6 centímetros. Quando nós formos trabalhar com a nossa fórmula, esse valor em centímetros ele precisa ser transformado em metros. Então, nós temos 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, 6 centímetros é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, está situado a 6 centímetros dessa carga. O meio é o vácuo, né, cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, o nosso K, que é a constante, é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, nós temos todos os dados, né? Vamos colocar na nossa fórmula. Então, nosso campo elétrico ele será calculado, né? Não pela fórmula força elétrica, até porque aqui a questão não nos dá a força elétrica. Então, vai ser K, Q sobre T ao quadrado. Então, substituindo isso pelos números, 9 vezes 10 elevado a nona, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? O sinal de menos não é necessário aqui na nossa operação, sobre a distância ao quadrado. Então, é 6 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso ao quadrado. Bom, aqui basta vocês fazerem as operações, 9 vezes 8, o resultado dividir por 6, e juntar todas as potências de 10 e resolver elas separadamente. Bom, após vocês realizarem esse cálculo, também podem utilizar uma calculadora, vocês irão obter o valor do campo, que é 2 vezes 10 elevado a 7, tá? E a unidade de medida de campo elétrico é o Newton por Coulomb, né? Lembrando que campo elétrico é uma força dividido por uma carga,
a força ela é dada em newtons, a carga ela é dada em coulombs. E como é uma divisão, newton por coulomb. Então, nesta aula nós trabalhamos esse conceito do campo elétrico, como são as linhas de força, colocamos em prática a fórmula e eu espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até a próxima!